Fala aí, meu amigo estudante aqui do canal Matemática para Vestibular. Seja bem-vindo aí para mais uma aula de física do nosso canal, onde estaremos abordando o assunto de força elétrica, lei de Coulomb. Aula muito importante para quem vai prestar vestibular para o Enem, porque esse assunto cai com uma certa frequência no concurso. Então tá uma aula bacana, onde estaremos aí resolvendo algumas questões sobre esse assunto. Então já chega dando aquele joinha aí, ó, esperto e maneiro no vídeo, compartilhe o vídeo e assine o canal clicando aqui, ó, nesse quadradinho marotinho vermelhinho, onde está escrito assinar o canal. Clica agora nesse quadradinho para você tornar-se assinante do canal e ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal, beleza? Então vem comigo que essa aula está muito maneira e eu tenho certeza absoluta que você que está aí do outro lado me assistindo vai gostar, vai se amarrar e vai chamar também seus amigos para virem assistir. Entendeu? DJ, libera aí a vinheta aí, DJ. Vamos começar aqui a nossa aula sobre lei de Coulomb. Primeiramente, nós vimos na aula anterior de física, né, sobre processos de eletrização. Nós aprendemos sobre eletrização por indução, eletrização por contato e eletrização por atrito. Durante esses processos de eletrização, nós aprendemos também que cargas de mesmo sinal elas repelem-se e cargas de sinais opostos, elas atraem-se, tá? A lei de Coulomb, ela vai medir a força elétrica que age entre duas cargas, tá? Sendo que essa força, ela pode ser tanto de repulsão quanto de atração. E para isso, vai depender sempre das cargas do sinal das cargas, melhor dizendo, que elas vão possuir. Então, por exemplo, cargas de mesmo sinal, como vai haver repulsão, a força elétrica será de repulsão. Cargas de sinais opostos, como haverá atração, a força elétrica será de atração. Tranquilo? Beleza. Aí nós vamos começar aqui explicando um pouco sobre a experiência que Coulomb fez. Bom, Coulomb colocou aqui duas cargas, tá? Carga Qzinho e carga Qzão. Essas cargas, elas estavam separadas por uma distância d, tá? E aí Coulomb fez o seguinte, ele verificou que a força aqui, a força F aqui, ela valia o produto entre essas cargas, beleza. Aí o que Coulomb fez? Ele manteve a distância e ele pegou a carga, uma dessas cargas e dobrou o valor dela. O que ele descobriu com isso? É que a força elétrica também dobrou. Conforme ele dobrou uma das cargas, a força também dobrou. Aí ele, não satisfeito, ele foi lá e triplicou uma das cargas, mantendo a distância entre elas. Qual foi a conclusão que ele chegou? É que a força ela também triplicou. Logo, Coulomb ele chegou à seguinte conclusão, que a força elétrica ela era diretamente proporcional ao módulo do produto dessas cargas, tá? Era diretamente proporcional ao módulo do produto dessas cargas. Bom, então, primeiramente Coulomb fez isso, ele manteve a distância entre essas cargas e aí, conforme ele dobrou o valor de uma das cargas, a força elétrica que atua entre essas cargas, ela também dobrou, tá? Quando ele triplicou a carga de uma delas, a força também ela triplicou. Logo, ele chegou à conclusão
que a força elétrica que age entre essas duas cargas, ela era diretamente proporcional ao produto dessas cargas. Isso não é nem muito difícil também a gente entender, porque se a gente fosse aplicar aqui a matemática, né, você fazer aqui F é igual a Q vezes Qzão. Quando você dobra essa carga aqui, ela fica isso aqui, ó. Ela fica assim. Veja, isso daqui corresponde a 2 vezes isso que está aqui. Então, F' é 2 vezes o valor de F. Logo, F' é o dobro. Ou seja, dobrei a carga, dobrei a força. A segunda experiência que Coulomb fez foi aproximar as cargas. Aí, o que ele fez? Ele agora não mais alterou o valor das cargas, ele alterou a distância que separa essas cargas. Então ele reduziu a distância pela metade. E qual foi a conclusão que ele chegou? É que a força, ela quadruplicou, tá? Quando ele reduziu pela metade a distância entre essas cargas, essa força ela quadruplicou. Bom, aí ele não satisfeito, o que ele fez? Ele reduziu a distância em 3 partes iguais. Qual foi a conclusão que ele chegou? Mantendo as cargas e reduzindo a distância em 3 partes iguais, ele descobriu que a força ela ficou 9 vezes maior. Qual foi a conclusão que Coulomb chegou? É que a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado, tá? Ao quadrado, tá? A força F, que interage entre essas cargas, ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Logo, Coulomb chegou à seguinte definição da força elétrica, tá? Que seria a constante K vezes o produto das cargas em módulo, tá? Eu coloquei aqui Qzinho vezes Qzão, mas pode ser Q1 vezes Q2, tanto faz, tá? Tudo isso daí dividido, tá? Pela distância ao quadrado. Essa daqui é a fórmula da lei de Coulomb, tá? Essa aqui é a fórmula da lei de Coulomb. A força elétrica que interage entre as cargas é igual a K, esse K, vou botar aqui, esse K no vácuo, esse K ele vale 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Isso aqui é o valor da constante K, tá? Então, a fórmula da lei de Coulomb, que é a fórmula que nós vamos utilizar, é essa daqui, ó, tá? Essa aqui. Essa fórmula aqui que nós iremos utilizar nos nossos problemas. F igual a Qzinho vezes Qzão dividido por D ao quadrado. Tudo isso multiplicado pela constante K. Tranquilo aí, estudante? Então agora vem comigo aí na resolução de algumas questões sobre esse assunto. Primeira questão da aula, uma questão tranquilaça que diz assim: calcule a intensidade da força elétrica entre duas cargas de 1 Coulomb, cada uma, situadas no vácuo a 1 metro uma da outra. Então vamos colocar aqui a fórmula da lei de Coulomb. Força é igual a constante K
vezes o módulo de Q vezes o módulo de Qzão, tudo isso dividido, né? Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Então vai ficar assim, a constante K ela vale 9 vezes 10 elevado a 9, vezes as cargas, elas têm o mesmo valor, 1 coulomb. Então vai ser 1 vezes 1, até porque o módulo de 1 é 1, né? Dividido pela distância ao quadrado, que também é 1 ao quadrado. Então, a força vai dar 9 vezes 10 elevado a 9 newtons. Esse é o valor da força, já que isso aqui tudo vai dar 1. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então tá aí. Primeira questão da aula, suave para você, estudante. Muito molezinha. Vamos comigo na próxima aí. Nossa próxima questão diz assim: duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, são fixadas nos pontos A e B, distantes entre si 0,4 metros, no vácuo. Sendo a carga 1 igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, a carga 2 igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, e a constante K0 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metros quadrados por coulomb quadrado, determina a intensidade da força elétrica resultante sobre uma carga Q3 igual a menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, colocada a 0,1 metros de A sobre a reta B. Bom, então, veja só, para eu calcular aqui a força elétrica resultante, eu preciso calcular F13, depois F23, e aí subtrair uma da outra. Por que eu vou subtrair? Porque elas estão com sentidos opostos. Lembrando sempre que força é um vetor, então se eu possuo vetores de sentidos opostos, eu preciso, para calcular a resultante, eu preciso fazer um menos o outro. Se esses dois vetores aqui, eles tivessem o mesmo sentido, aí sim eu iria somá-los. Então eu vou calcular aqui, ó, F13. Vou botar aqui, F13. Professor, o que vem a ser F13? É a força elétrica que está interagindo entre as cargas 1 e 3, beleza? Então vamos aplicar aqui a lei de Coulomb, né? Vai ficar assim, a constante no vácuo, K0, que vale 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o módulo da primeira carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o módulo da segunda carga, que é, no caso, menos 3, vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido, tá? Tudo isso aqui dividido pela distância entre essas duas cargas ao quadrado, que no caso seria 0,1 ao quadrado. Bom, aí vamos lá, estudante, olha só. Vamos repetir aqui a constante, 9 vezes 10 elevado a 9. Bom, eu posso já ver aqui, ó, estudante, o módulo de menos 3 vale 3, tá? Porque o módulo de todo número negativo dá um número positivo. Então, eu já posso fazer assim, ó, 3 vezes 2, 6, vezes multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma-se os expoentes. Menos 6 somado com menos 6 vai dar menos 12. Novamente, tudo isso agora dividido, né, pela distância ao quadrado. Aí, como é que eu vou fazer isso daqui, professor? 0,1 ao quadrado? Vamos fazer aqui no cantinho, ó, 0,1 ao quadrado.
Eu vou colocar isso daqui como uma potência de base 10. Então, eu vou fazer assim, ó. 1 vezes... Isso aqui, numa potência de base 10, é 1 vezes 10. Quantas casas decimais eu tenho? Uma. Então, elevado a menos 1. Isso tudo vai estar elevado ao quadrado. Então, isso daqui vai dar potência de potência. Ó, potência, você tem uma potência elevada a outra potência. Você repete a base, multiplica-se os expoentes, vai dar menos 2. Então, isso daqui vai dar 10 elevado a menos 2, assim. Aí, agora vamos efetuar aqui, ó. 9 vezes 6, 54. Multiplicação de potências de mesma base. Repetimos a base, somamos os expoentes. 9 somado com menos 12 vai dar menos 3. Tudo isso dividido, vamos botar aqui, por quanto? Por 10 elevado a menos 2. Agora, estudante, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10 elevado a menos 2, eu vou jogar ele lá para cima. Quando eu jogo esse 10 elevado a menos 2 lá para cima, ele vai com expoente positivo. Assim, ó. Aí, a força F13 vai dar 54 vezes multiplicação de potências de mesma base. Repetimos a base, somamos os expoentes. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Então, isso daqui vai dar 54. Vamos botar aqui, vezes... Olha, potência de expoente negativo. Invertemos a base, o expoente fica positivo. Então, vai ser 1 sobre 10, né? Então, isso aqui vai dar 54 dividido por 10. Isso aí vai dar 5,4 newtons. Esse é o valor da força elétrica que age entre as cargas 1 e 3. Agora eu vou calcular F23. Agora eu vou fazer o cálculo de F23, que é a força elétrica que age, né, entre as cargas 2 e 3. Então vamos colocar aqui, né, a constante no vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o módulo da carga 2, 8 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o módulo da carga 3, que é menos 3 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso daí vai ficar dividido aqui, ó. Vamos botar direito. Vai ficar dividido pela distância ao quadrado. A distância entre a carga 2 e a carga 3, que no caso é de 0,3. Vamos botar assim. Aí, F23 vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes módulo de menos 3 é 3, 3 vezes 8, 24, vezes multiplicação de potências de mesma base. Repetimos a base, somamos os expoentes. Menos 6 somado com menos 6 dá menos 12. Aí, tudo isso dividido, vou botar aqui, por... Vamos colocar isso daqui como potência de base 10. Eu repito 3 vezes 10 elevado a menos 1, já que eu só tenho uma casa decimal. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, F23 vai dar 9 vezes 24
multiplicação de potências de mesma base. Repetimos a base, somamos os expoentes. 9 somado com menos 12 dá menos 3. Tudo isso dividido, vamos botar aqui, por, vamos lá, 3 ao quadrado, 9 vezes potência de potência. Repete a base, multiplica-se os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2. Esse 9 a gente corta com esse 9. E aí ficou assim, ó, 24 vezes 10 elevado a menos 3. Pega esse 10 elevado a menos 2 e joga ele lá para cima. Quando eu jogo ele lá para cima, esse expoente negativo torna-se positivo. Então, isso daí vai dar f de 23. É 24 vezes multiplicação de potências de mesma base. Repetimos a base, somamos os expoentes. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Aí isso aqui vai ficar 24 vezes, olha, expoente negativo, inverte-se a base e o expoente fica positivo. Então isso aí vai dar 24 dividido por 10, 2,4 newtons. Logo, a força resultante vai ser F13 menos F23, ou seja, vai dar 5,4 menos 2,4, a força resultante vai dar 3 newtons. Tranquilo aí, estudante? Questão um pouquinho grande, estudante, mas ela não é difícil não, ela só tem um pouquinho de trabalho, só isso. Continua comigo aqui, não perde o foco e vamos para a próxima questão. A nossa próxima questão diz assim, ó, duas pequenas esferas iguais de massa 0,2 grama receberam a mesma carga e estão suspensas por fios de comprimento L igual a 20 centímetros no vácuo, conforme mostra a figura abaixo. Na posição de equilíbrio, a distância que as separa é 24 centímetros. Calcule o valor da carga de cada esfera, dado a constante eletrostática igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Então, olha só, já que elas receberam a mesma carga, eu vou dizer que a carga dessa daqui é Q, dessa daqui também é Q. E aí, esse triângulo ele é um triângulo isósceles. Significa que essa altura aqui, ó, ela divide o triângulo no meio, porque no triângulo isósceles a altura também ela é mediana e bissetriz. Então, se ela é mediana, vai dividir esse segmento aqui ao meio. Logo, aqui é 12, aqui também. E aí eu vou determinar agora essa altura aqui, essa altura H que eu vou achar. Aí, vamos lá, eu coloquei aqui, ó, aqui é 20, aqui é 12, e eu quero achar esse lado aqui. Olha, 20 e 12 são dois números que eu posso simplificar por 4. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 3, perdão. E aí, estudante, se liga no macete que eu vou te passar. Como aqui eu dividi esses dois números por 4, aqui eu devo multiplicar por 4, tá bom? Como eu dividi por 4, então aqui eu devo multiplicar por 4. Feito isso, eu tenho aqui um triângulo retângulo cuja hipotenusa vale 5 e um dos catetos vale 3. Olha, estudante, todas as vezes que você tem isso daqui, você tem um triângulo retângulo cuja hipotenusa é 5 e um dos catetos é 3, o outro é 4. Então, aqui vai ficar 4 vezes 4, logo, esse pedaço aqui vai dar 16.
Então aí eu fiquei com esse triângulo aqui, ó. Hipotenusa 20, catetos 12 e 16. Bom, agora eu tenho aqui o seguinte, eu defini tudo que estava sendo, tudo que age aqui sobre essas duas esferas, tá? Essa daqui, essa força que puxa para baixo é a força peso. Vou botar ela aqui. Essa força que está puxando para cá é a força elétrica. E aqui estará a outra, tá? Veja que elas possuem sentidos opostos, porque essas cargas elas possuem o mesmo sinal, porque ele disse que elas receberam uma carga Q. Então, elas têm, no caso aí, o mesmo sinal. Aqui também é a força peso. Essa força de cá é a força de tração, né? Porque ele disse que essas cargas elas estavam presas por um fio que está preso lá em cima no teto, ó. Então aqui esse fio, como ele está esticado, ele tem uma tração aí. Então eu formei um outro triângulo retângulo, onde aqui é o peso, aqui é a minha tração e aqui é a força elétrica, tá? E aí, como esses triângulos são retângulos e iguais, né? Porque esse triângulo é igual a esse, então eu tenho como fazer uma relação de semelhança aqui. Ou seja, essa força elétrica, ela vai estar para 12, assim como a força peso vai estar para 16. Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro eu vou simplificar. Ou melhor, vou fazer o seguinte, eu vou trocar o P de lugar com 12. Então vai ficar assim, ó, força elétrica dividido pelo peso é igual, esse 12 vai lá para cima, dividido por 16. Veja que eu troquei de lugar, tá? Troquei de lugar. Então ficou assim. Pô, agora dá para dividir essa fração aqui, ó, toda ela por 4. Então, isso daqui vai dar 3/4, assim. Passa agora esse peso para cá, ó. Ele vai para lá de novo multiplicando. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Força elétrica é igual a 3/4 do peso, tá? Isso aqui é importante. Agora eu vou usar aqui a lei de Coulomb, né? Que diz aqui a força é igual a constante eletrostática vezes o produto do módulo das cargas, assim. Tudo isso aí vai ser dividido, né? Dividido pela distância ao quadrado. Vou botar aqui. Bom, aí vamos lá. Quanto equivale a força? 3/4 do peso. Então eu preciso calcular o peso, né? Então vamos calcular a força peso, que é massa vezes gravidade. A massa foi dada, vou botar a massa aqui, que era 0,2 gramas. Então, o peso, essa massa, eu preciso converter ela para quilograma, tá? Converter para quilograma é eu dividir por 1000. E dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3, assim. Então, essa aqui é a massa agora em quilograma, vezes a gravidade, que é 10. Eu não coloquei lá no enunciado, tá? Mas o enunciado coloca que a gravidade é 10. É que eu acabei esquecendo de colocar lá no enunciado. Bom, isso daqui vai ficar assim, ó. O peso é igual. 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1. Vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10. Onde isso daqui, ó, a gente já pode cancelar, tá? 10 elevado a menos 1 com 10 elevado a 1 a gente pode cancelar. Porque isso daria 10 elevado a 0, que é 1. Então, o peso ficou sendo 2 vezes 10 elevado
a menos 3 newtons, né? Esse é o valor do peso. Bom, então vamos lá. Aplicando aqui agora a fórmula da lei de Coulomb, ficaria assim, a força era 3/4 do peso. Então seria 3/4 do peso, que era 2 vezes 10 elevado a menos 3. Isso é igual a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. Tudo isso aí vai ser dividido pela distância ao quadrado. A distância que separa essas cargas é de 24 centímetros. E aí eu também preciso passar esse 24 centímetros para metro. Olha, 24 centímetros para metro é você voltar 2 casas. Então dá 0,24 metros. Assim. Bom, aí bota aqui. E 0,24 é a mesma coisa que 24 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Então é isso que eu vou botar aqui, ó. 24 vezes 10 elevado a menos 2, que está ao quadrado. Assim. Bom, aqui, ó, esse 2 eu já posso cancelar com esse 4, vai dar 2 aqui embaixo, tá? Então ficou assim, ó. 3 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 3 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q ao quadrado igual, dividido 24 ao quadrado, 576. Vezes, isso aqui é uma potência de potência. Repete a base e multiplica-se os expoentes, então vai dar menos 4. Tá aí. Bom, esse 2 aqui, ó, a gente pode dividir ele com esse 576. Isso vai dar 2, sobra 1, 17, 8, sobra 1, 8. Ok? Tranquilo. Olha, esse 3 aqui dá para a gente cortar com esse 9 aqui, vai dar 3 lá em cima. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse 288 e vou levar ele para cá, ó. Então, vai ficar assim, ó, 288 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 3 vezes 10 elevado a 9 vezes Q ao quadrado, tudo isso dividido por 10 elevado a menos 4. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse 10 elevado a menos 4, vou mandar ele lá para cima, só que ele vai positivo. Então vai ficar assim, 288 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 3 vezes 10 elevado a 9 vezes. Como eu estou jogando isso aqui lá para cima, ele fica positivo, assim, ó, vezes Q ao quadrado. Aí vai ficar assim, ó, 288 vezes 10 elevado a menos 3 igual a 3 vezes 10 elevado a 13 vezes Q ao quadrado. Agora eu vou dividir esse por esse. 288 vezes 10 elevado a menos 3, dividido, isso daqui desce aqui para baixo. 3 vezes 10 elevado a 13. Assim. Aí. 288 dividido por 3, isso vai dar 96. Assim. E aí, vezes 10 elevado a menos 3. Esse 10 elevado a 13, eu vou mandar ele lá para cima também. Aí ele vai trocando o sinal do expoente também. Então vai ficar negativo, assim. Igual a Q ao quadrado. Então isso aqui deu 96 vezes 10 elevado a menos 16 igual a Q ao quadrado. Aí eu vou tirar a raiz quadrada disso. Assim, 96 vezes 10 elevado a menos 16 igual a Q. A raiz quadrada de 96 vai dar aproximadamente 9,8.
vezes a raiz quadrada de 10 elevado a menos 16 vai dar 10 elevado a menos 8. 9,8 é a mesma coisa que 98 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a menos 8. Então, isso aqui deu 98 vezes 10 elevado a menos 9. Esse é o valor da carga. Olha, lembrando da nossa primeira aula, né, sobre eletrostática, quando você tem 90 vezes 10 elevado a menos 9, esse 10 elevado a menos 9, ele corresponde a 1 nanocoulomb. Então, aqui nós temos 98 nanocoulomb. Esse é o valor da carga, tá? Beleza aí, estudante? Tranquilo, tranquilo? É uma questão difícil, né, estudante? Mas aqui no canal, o nosso conteúdo aqui sempre é de ótimas questões, conteúdo de altíssima qualidade para você estudar para o Enem. Porque aqui, com certeza, teu sucesso ele é garantido. E aí, estudante, gostou da aula? Gostou do conteúdo? Então, mais uma vez eu quero te pedir, estudante, dá aquela moral maneira, clicando no joinha, compartilhe o vídeo e assine o canal clicando aqui no quadradinho vermelhinho, onde está escrito assinar o canal. Clica nesse quadradinho para você tornar-se assinante do canal e ficar sempre por dentro e antenado das novidades do Matemática para Vestibular. Quero também te pedir para que você deixe aí um comentário no vídeo, porque o teu comentário faz com que o nosso canal cresça cada dia mais, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para você que está aí se preparando para o vestibular, ok? Olha, fica com Deus, um grande abraço aqui desse teu amigo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, fui!